Bem-vindos de volta ao nosso canal, NutriFoco. O diabetes mellitus é a doença causada pelo excesso de glicose, um tipo de açúcar, na corrente sanguínea. Existem basicamente dois tipos de diabetes: diabetes mellitus tipo 1. Uma condição crônica que se manifesta quando o pâncreas produz quantidades insuficientes de insulina, um hormônio essencial para a absorção e utilização do açúcar proveniente dos alimentos. A ausência de insulina resulta em níveis sanguíneos de glicose superiores ao padrão, caracterizando um estado conhecido como hiperglicemia. Diabetes mellitus tipo 2. Uma condição crônica resultante da interação entre a produção inadequada de insulina e a resistência do organismo a essa substância. Para esclarecer, o pâncreas do indivíduo gera insulina, porém, a quantidade é insuficiente e sua eficácia é comprometida. O diabetes mellitus tipo 2 está diretamente associado à falta de atividade física e ao excesso de peso. Neste vídeo, abordaremos exclusivamente os sintomas iniciais do diabetes, que funcionam como alertas para a possível presença da doença. Não discutiremos as lesões nos órgãos-alvo causadas pela hiperglicemia a longo prazo. Lembre-se de assistir até o final para não perder nenhuma informação importante. Vale ressaltar que não somos médicos, e este vídeo destina-se apenas a fins informativos. Vamos iniciar o vídeo. 1. Excesso de urina. A eliminação excessiva de urina, conhecida na área médica como poliúria, representa um dos primeiros indícios do diabetes. Em circunstâncias normais, a urina não contém glicose, pois todo o açúcar que alcança os túbulos renais é reabsorvido de volta para a corrente sanguínea. Entretanto, em situações de hiperglicemia, geralmente com valores superiores a 180 mg/dl, a quantidade de glicose que chega aos rins é tão elevada que não pode ser completamente reabsorvida, resultando na perda de glicose pela urina. Uma vez que não é possível excretar açúcar puro na urina, o rim dilui a glicose para facilitar sua eliminação. Assim, quanto mais elevada a glicemia, concentração de glicose no sangue, mais pronunciada será a glicosúria, perda de glicose na urina, resultando em um maior volume de urina ao longo do dia. 2. Sede excessiva. Conforme observado, os indivíduos diabéticos apresentam um aumento na produção de urina, resultando na perda excessiva de água e, consequentemente, levando à desidratação. Dado que a sede representa o principal mecanismo de defesa do corpo contra a desidratação, não é surpreendente que os diabéticos sintam uma necessidade aumentada de consumir água. Pacientes diabéticos que não conseguem controlar eficientemente seus níveis de glicose, seja devido à aderência inadequada ao tratamento ou por ainda não terem sido diagnosticados com diabetes, acabam entrando em um ciclo prejudicial. O excesso de glicose contribui para uma maior perda de água através da urina, resultando em micção frequente. A desidratação subsequente desencadeia uma sede intensificada. O paciente ingere mais água, porém, devido à persistência dos altos níveis de glicose no sangue, continua a urinar frequentemente, mantendo assim o ciclo vicioso. 3. Cansaço. A fadiga crônica é outro sintoma frequente do diabetes e resulta de dois fatores: a. Desidratação, cujo mecanismo foi elucidado no tópico anterior. b. A incapacidade das células em receber glicose. A glicose é a principal fonte de energia para as células, sendo o combustível fundamental para o funcionamento do nosso organismo. A insulina é responsável por facilitar a entrada de glicose do sangue para dentro das células, mas no diabetes tipo 1 é inexistente, e no diabetes tipo 2, sua eficácia é comprometida. Portanto, devido à recepção insuficiente de glicose pelas células, o organismo como um todo produz menos energia, resultando em sintomas como fadiga e sensação de falta de energia. 4. Perda de peso. A perda de peso é um sintoma bastante prevalente no diabetes tipo 1. Embora também possa ocorrer no diabetes tipo 2, sua incidência é menos frequente. A insulina desempenha um papel crucial no armazenamento de gordura e na síntese de proteínas no organismo. No diabetes tipo 1, a ausência de insulina impede o paciente de acumular gordura e desenvolver massa muscular. Além disso, devido à falta de glicose para gerar energia, as células são compelidas a obtê-la através da quebra de proteínas e do estoque de gordura corporal.
Em resumo, a falta de insulina no corpo resulta na impossibilidade de formar músculos e armazenar gordura, levando à utilização das reservas existentes. No diabetes tipo 2, embora haja insulina circulante, esses efeitos são menos evidentes. Além disso, a resistência à ação da insulina se desenvolve gradual e progressivamente ao longo de anos, à medida que o paciente ganha peso e envelhece. O diabetes tipo 1, por sua vez, não está associado ao excesso de peso. Trata-se de uma condição de origem imunológica, na qual a produção de insulina cessa de forma relativamente abrupta. Em geral, os pacientes com diabetes tipo 1 tendem a ser magros, enquanto os pacientes com diabetes tipo 2 apresentam sobrepeso ou obesidade. 5. Fome excessiva. Devido à incapacidade das células em obter glicose suficiente para a produção de energia, o corpo interpreta a situação como se o paciente estivesse em jejum. O organismo busca energia e a única forma conhecida para obtê-la é através da alimentação. Uma peculiaridade do emagrecimento no diabetes tipo 1 é que ele ocorre mesmo quando o paciente se alimenta frequentemente. Apesar de comer, a glicose ingerida não é aproveitada, sendo excretada pela urina. Com as células recebendo uma quantidade insuficiente de glicose, o paciente sente rapidamente a necessidade de se alimentar novamente. Nas fases mais avançadas da doença, esse ciclo tende a ser interrompido, e o paciente pode começar a perder o apetite, contribuindo ainda mais para a perda de peso. Por outro lado, o paciente com diabetes tipo 2 geralmente não apresenta perda de peso, pois ele produz insulina. Embora essa insulina encontre dificuldades para facilitar a entrada de glicose nas células, ainda consegue converter o excesso de glicose no sangue em reservas de gordura. Assim, o paciente se alimenta, uma pequena parte é utilizada pelas células, outra é eliminada na urina, e o restante é transformado em gordura. 6. Visão embaçada. A visão turva é um sintoma bastante comum associado ao diabetes. O aumento da concentração de glicose no sangue resulta no inchaço do cristalino, a lente do olho, alterando sua forma e flexibilidade. Isso diminui a capacidade de foco, provocando embaçamento na visão. Geralmente, a visão fica turva durante episódios de glicemia elevada, retornando ao normal após o controle efetivo do diabetes. Importante notar que essa mudança ocular não está relacionada à retinopatia diabética, uma complicação oftalmológica que pode se desenvolver ao longo de anos de diabetes. 7. Cicatrização deficiente. A presença crônica de glicose em excesso no sangue resulta em uma variedade de distúrbios no funcionamento do organismo. A dificuldade na cicatrização de feridas é atribuída à redução da função das células encarregadas da reparação tecidual, à diminuição da proliferação celular e à dificuldade na formação de novos vasos sanguíneos. Ao longo do tempo, o diabetes também provoca danos nos nervos, resultando em uma diminuição da sensibilidade na pele, especialmente nos membros inferiores. Lesões nos pés podem surgir e progredir sem que o paciente experimente significativa dor ou desconforto. Pequenas feridas podem apresentar demora na cicatrização ou, se não forem devidamente cuidadas, até mesmo se agravar com o tempo. 8. Infecções. O diabetes também induz distúrbios no sistema imunológico ao interferir no funcionamento das células de defesa. O indivíduo com diabetes pode ser classificado como imunossuprimido, aumentando o risco de contrair diversas infecções, incluindo infecções urinárias, dermatológicas, candidíase e pneumonia. 9. Mau hálito. Devido à insuficiência de insulina, as células não recebem a quantidade adequada de glicose e recorrem aos estoques de gordura do corpo como fonte de energia. A quebra dessas gorduras resulta na produção de 3 substâncias denominadas cetonas ou corpos cetônicos: beta-hidroxibutirato, acetoacetato e acetona. As cetonas são eliminadas pelo organismo por meio da urina e da respiração, levando o paciente a desenvolver um hálito característico, conhecido como hálito cetônico, que possui um odor ligeiramente adocicado e azedo. Esse fenômeno também pode ocorrer em indivíduos saudáveis que praticam jejum prolongado ou adotam uma dieta com restrição significativa de carboidratos.
Além disso, o mau hálito em pacientes diabéticos pode ser atribuído a infecções nas gengivas ou nos dentes, condições mais comuns nessa população em comparação com a média geral. 10. Cetoacidose diabética. A cetoacidose diabética representa uma complicação associada ao diabetes tipo 1 e, frequentemente, é o primeiro sinal da condição. Conforme mencionado anteriormente, a falta de glicose nas células resulta na produção de corpos cetônicos, como o beta-hidroxibutirato e o acetoacetato, que são substâncias ácidas. Em quantidades significativas, essas substâncias podem levar à acidificação do sangue, configurando o quadro conhecido como cetoacidose. Em situações de jejum prolongado, dietas restritivas ou mesmo no diabetes tipo 2, a produção de cetoácidos geralmente não é suficiente para causar acidose severa. No entanto, no diabetes tipo 1, devido à completa ausência de insulina, a produção massiva de cetoácidos pode resultar em uma cetoacidose grave, levando a uma redução perigosa no pH do sangue, potencialmente fatal. A cetoacidose diabética é considerada uma emergência médica e tende a ocorrer quando os níveis de glicose no sangue ultrapassam os 500 mg/dl. Os sinais e sintomas mais frequentes incluem náuseas, vômitos, dor abdominal, confusão mental, prostração e dificuldade respiratória. Esperamos que este vídeo tenha sido informativo e útil para você identificar os primeiros sinais de alerta relacionados à diabetes. Lembramos a importância de estar atento aos sinais do corpo e procurar orientação médica ao perceber qualquer sintoma mencionado. A prevenção e o diagnóstico precoce são essenciais para o tratamento eficaz da diabetes. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com quem possa se beneficiar dessa informação e se inscrever para receber mais conteúdos relacionados à saúde. Fique atento à sua saúde e cuide-se. Até o próximo vídeo.